Olá, gente, sejam bem-vindos aí mais uma vez ao estudo das equações diferenciais de segunda ordem. Hoje nós vamos tratar das EDOs lineares não homogêneas com coeficientes constantes, mas com ênfase ao método das variações dos parâmetros, ou método da variação dos parâmetros. Na aula anterior, nós tratamos das EDOs não homogêneas, mas utilizamos os métodos dos coeficientes indeterminados. Então, nós estamos vendo hoje mais um método aí para resolver algumas equações de segunda ordem. Diferente, falarei mais nos próximos slides, qual é a diferença entre os dois métodos. Ok? Vamos lá, firme aí, e vamos dar início à nossa aula de hoje. Para começarmos, vamos aqui relembrar o que é uma equação diferencial na sua forma geral de segunda ordem aqui, né? Na equação 1, está bem claro aqui que é uma diferencial de segunda ordem, né? Grau 2, onde a i são funções, são polinômios, f também é polinômio, ok? Isso aqui é uma forma geral de uma EDO, como já vimos em outras aulas. Na aula de hoje, dando continuidade, nós vamos tratar das EDOs com coeficientes constantes, né? E de segunda ordem. Então, derivada aqui de ordem 2, só que os coeficientes são constantes. O A, o B e C representa aqui o A2, o A1 e o A0, respectivamente. Só que são agora constantes. E, mais ainda, só para relembrar, essa EDO aqui, 1, ela é dita homogênea quando essa função f de x foi igual a zero, né? Isso aí é um assunto que já foi tratado, bem abordado na aula anterior. Na aula de hoje, ainda da mesma forma, precisaremos resgatar a forma de se determinar a solução de uma EDO homogênea. Então, assim, só para recordar, com base nessa EDO2 aqui, como é que se determina a solução para ela? Então, o primeiro passo é encontrar a equação característica. Equação característica baseada no operador diferencial, que ao invés de ser derivada segunda, nós chamamos aqui de lambda 2. Aqui, a derivada primeira nós chamamos de lambda, e apenas o y nós não colocamos nada, né? Então deixamos apenas a constante que o acompanha. Ok? Então, montando a nossa equação característica, é possível tirar os lambdas, né? Lambdas estes que permitem a determinação de duas soluções linearmente independentes, ou seja, o y1 e o y2 são soluções formadas pelo lambda 1 e por lambda 2. Só que nós já sabemos que essas soluções elas mudam de acordo com os lambdas que nós encontramos. Então, com base em 3 casos, né, quando lambda são diferentes, nós já vimos que a solução, aqui é o y1, né, e aqui é y2, a solução geral para uma EDO homogênea, ela pode ser escrita dessa forma, né, onde C1 e C2 são constantes de integração aí. Caso 2, vimos que quando lambda 1 é igual a lambda 2, nós chamamos aqui de lambda, a nossa solução, na forma geral, ela é escrita dessa forma, onde você pode notar aqui que aparece na solução 2, ou seja, no y2, uma solução de multiplicidade 2, ou seja, nós não podemos ter uma solução igual aqui, né, da y1. Então, por isso que aparece x aqui multiplicando pela exponencial, porque dessa forma nós conseguimos ter y1 independente de y2, né? Elas são LIs entre si. E por último, quando elas são complexos conjugados, né? O lambda 1 e lambda 2, que tem um menos, né? Mais ou menos isso, e aí a gente já sabe que a solução é escrita dessa forma, né? Onde o alfa
corresponde ao termo do número complexo e beta corresponde a esse número aqui do número complexo. Pois bem, recordando isso, então a gente pode pensar também em relembrar a solução. Então, resolver uma equação não homogênea, ou seja, quando f é diferente de zero, requer que primeiro saibamos quem é a solução homogênea, ou seja, esses três casos que vimos anteriormente aí são todas soluções homogêneas, para depois pensarmos numa solução particular. No método da variação dos coeficientes indeterminados, visto na aula anterior, a gente adotava YP de acordo com o f de x, né? Volta lá na aula que você vai perceber se f de x era polinômio, isso aqui tinha uma cara, né? O yp tinha uma cara, se o f de x era uma exponencial, aqui era possível adotar uma outra forma para ela. Okay? Então está aqui, né? A solução homogênea e YP é a solução particular. Pois bem, aqui na aula de hoje, a gente vai tratar do método da variação dos parâmetros. Né? A aula passada foi um copinho do Capitão América, e aqui a garrafinha do Capitão América, né? Um conjunto, né? Pois bem, então aqui nós temos, para coeficientes constantes, nós temos dois métodos. Então esse foi visto na aula passada, nós vamos ver esse na aula de hoje. Lembrar que esse método coeficientes indeterminados foi um método que eu até comentei que ele é um pouco mais fraco, né? Porque ele é bem restrito aquele conjunto de funções que eu mostrei, né? Esse método da variação dos parâmetros é um método mais robusto, ele é mais forte, ele serve para todas as funções f de x, inclusive aquelas usadas na aula anterior. Só que da aula anterior nem todas podem ser utilizadas para um f de x que não esteja naquele conjunto de funções, né? que o método funciona muito bem. Né? Pois bem, o que é que diz o método da variação dos parâmetros? Fala o seguinte, a ideia por trás desse método é um pouco até inicialmente semelhante ao dos coeficientes indeterminados. Então, pois bem, qual a primeira coisa que nós temos que obter? Né? Primeira coisa, encontre a solução homogênea, ou melhor, da homogênea associada. Né? Então pega a sua EDO, não homogênea, e encontre uma solução da homogênea associada, ou seja, fazendo f de x igual a zero. Então esse primeiro tópico aqui é semelhante ao do método anterior. Então encontre quem é YH. Passou por esse tópico aqui, vamos para o 2. Próximo passo, fazer variar C1 e C2. Por isso, variação dos parâmetros. Mas de que forma? Chamar C1 de uma função, que eu vou chamar aqui de U1 dependente de x, e C2 vou chamar de U2 como uma função também de x. Então, uma vez que você faça C1 e C2 variar, você tem essa equação YP, o qual é a função a se determinar. Mas você só determina ela encontrando quem é o U1 e o U2. Próximo passo é impor a condição que a derivada de U1 vezes a solução 1, lembrar que a solução 1 que está aqui no tópico 3, aqui, em amarelo, aqui, ó, e a Y2 que está aqui, ela vem daqui, né? É a mesma solução que você obtém aqui. Tá? E impor essa condição, que é a derivada de U1 vezes Y1 mais a derivada de U2 e Y2, impor essa condição, isso é fundamental porque é uma condição que garante que as duas soluções sejam LIs, né? E que de fato elas são soluções também compõem a nossa homogênea. Então isso é uma condição que existe uma demonstração para isso, mas eu vou abster dessa demonstração aqui, tá? E por último, é encontrar o 1 e o 2, que elas
esse U1 e esse U2 vão aparecer dentro de um sistema o qual precisa ser integrado no final. Então, nós vamos obter o 1 e o 2 sendo as duas derivadas aqui. Ao encontrar quem são as derivadas, integrando a gente encontra o 1 e o 2. E ao encontrar o 1 e o 2, basta colocar na nossa YP e finalmente nós obtemos a nossa solução particular. E o resto segue normalmente. Espero que essa ideia, por trás do procedimento, tenha ficado claro. Nós vamos começar agora um exemplo, que eu escolhi um exemplo aqui usando tangente, que é exatamente f de x foge daquela grupo de equações utilizado, né, no método da variação dos parâmetros, né? Ou melhor, desculpa, dos coeficientes indeterminados. Ou seja, tangente já não pode ser resolvida pelo aquele outro método, quando f de x é igual a uma tangente. Ou se fosse um logaritmo, né? Ou se fosse um cossecante. Enfim. Então está aqui nossa EDO. Né? Deixa eu só ver o tempo aqui para o vídeo não passar muito. Então nossa EDO, né? Coeficientes constantes, aqui é 1 e aqui também é 1. Então, grau 2, não linear, não homogêneo, né? Temos uma tangente aqui. Pois bem, o primeiro passo já sabemos que é encontrar a solução dela total depende de uma homogênea e de uma particular. A homogênea já sabemos que vamos atrás da equação característica. A equação característica aí, se nós olharmos aqui, então 1 lambda ao quadrado mais 1, como só tem a solução aqui, a gente não usa aqui, não é um operador diferencial, né? Igual a zero. Né? Estamos fazendo isso aqui, essa equação igual a zero, para tirar quem é a solução homogênea. Daqui eu já garanto, jogando esse 1 para cá, eu já garanto que lambda é mais ou menos i. Então aqui, nesse lambda, né, nesse complexo conjugado, alfa vale 0, né? Alfa vale 0 e beta vale 1. Né? Aqui, 1 que está aqui, né? E o 0 está aqui. Então dessa forma nós já sabemos que a solução pode ser escrita dessa forma. Né? Solução escrita dessa forma, porque os lambdas são complexos, então a alfa aqui vale 0, então essa aqui vai dar exponencial de 0, dá 1. Aqui o beta vale 1, então dessa forma a nossa solução homogênea é escrita aqui como A cosseno de x mais B seno de x. Lembre-se que A aqui é uma constante que podemos chamar de C1, também aqui de C2. O cosseno aqui, isso aqui para a gente é o y1, né, a solução que depende do y1, e esse seno aqui é a solução 2. Ok? Então vamos lá. Sabendo disso, o que é que diz o método da variação dos parâmetros? A gente tem que supor agora que a nossa y particular pode ser escrito dessa forma, né? y1, u1 vezes y1 e o 2 vezes y2. Lembre que esse aqui está sendo adotado porque nós estamos fazendo variar C1 e C2. Né? Então, se estamos fazendo variar C1 e C2, a função, o C1 passa a ser uma função em x e o 2 passa a ser uma função em x. Pois bem, qual o próximo passo? Trocar aí, né, quem é y1 e quem é y2. Né? Está aqui y1 e y2. Bom, como eu já estou admitindo que YP é uma solução particular, para eu entender quem são esses U1 e U2, eu vou precisar, eu tenho o YP que eu posso colocar aqui na equação diferencial e preciso da derivada segunda dela para colocar aqui. Dessa forma, eu vou derivar mais uma vez, né, derivando essa expressão aqui, YP, então vamos lá, derivada do primeiro, né, a regra do produto, né? Y1 vezes o segundo, está aqui, mais o primeiro, ou seja, o 1 vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. Então está aqui, menos o 1 seno de x. Vamos para isso agora. Derivada do primeiro, ou seja, derivada de U2, está aqui, vezes o segundo, que é o seno, mais o primeiro, vezes a derivada do seno, que é cosseno.
Então temos aí a derivada primeira, que ela não vai estar sendo aplicada lá na EDO, né? Ela não tem a contribuição aqui da derivada primeira, mas vamos precisar da derivada segunda. Derivando isso aqui mais uma vez, eu tenho derivada de U1 linha, então fica, né? Só uma opção, antes de derivar, a gente pode até derivar aqui duas vezes logo, né? Mas se nós fizermos isso, vai ficar uma expressão muito grande para depois termos que simplificar. Então é melhor a gente já usar a condição, né? Aquela condição lá, para que y1 e y2 sejam ali, né? A condição que a derivada primeira vezes a solução, mais a derivada segunda vezes a solução, isso é igual a zero. E aí a gente já dá uma simplificada e depois deriva. É mais fácil, né? Do que a gente derivá-la para depois simplificar. Então aqui, ó, derivada primeiro vezes o 1, tá aqui, ó, derivada primeiro vezes o 1, mais a derivada de U2 vezes seno, e a solução 2 está aqui. Então, se eu somar esse termo com esse pela condição, está dando zero. Então vai sobrar só esse termo, né? E vai sobrar esse termo. Ok? Então vamos lá. Guardem bem agora ao impor essa condição, que nós vamos precisar dela. Essa condição aqui, vamos precisar para montar nosso sistema. Então fazendo isso, vamos lá, sobrou essa derivada. Ok? Zeramos aquela parte de acordo com a condição que foi imposta. Derivando mais uma vez, yp, né, eu tenho aqui derivada desse, do primeiro, né, vezes o seno, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do cosseno, né, derivada do, desculpa gente, aqui ó, derivada do primeiro, vezes o segundo, tá aqui embaixo, né, mais o primeiro, tá aqui, vezes a derivada do seno, que é cosseno. Como aqui tem um menos aqui, então aqui mais com menos dá menos. Então vamos para essa contribuição aqui. Derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, o 2, vezes derivada do cosseno. Derivada do cosseno é menos senos, por isso que aparece o menos aqui e o seno. Então tá aí, a parte verde é a derivada desse termo aqui, e a parte amarela é a derivada desse termo aqui. Substituindo agora essa derivada, né? Substituindo a derivada segunda e a solução, né? Lá dentro da minha EDO, vou colocar aqui dentro a derivada segunda aqui dentro, e a solução, então fica uma expressão aí gigante como essa. O que é que eu tenho que fazer agora? Tentar simplificar, né? Sempre a gente tenta simplificar, porque de qualquer forma ela vai ser simplificada. Então aqui nós temos o 1 cosseno negativo, aqui nós temos o 1 cosseno positivo, aqui tem o 2 seno negativo, aqui tem o 2 seno positivo. Sobrou isso e isso, né? Está aqui, igual a tangente. O que é que nós temos agora? Pela condição que foi imposta, que é essa vermelho aqui, né? Junto com essa equação que nós encontramos, nós temos um sistema que a condição tem que ser que a derivada de u vezes y1 vezes a derivada do u2 vezes y2 tem que ser zero. E a outra condição da outra equação que isso tem que ser obedecida, que essa derivada vezes o seno e a derivada também vezes o cosseno aqui tem que ser igual a tangente. Então isso são as condições das nossas derivadas, das variações do C1 e do C2. Ou seja, esse sistema aqui para eu encontrar quem é o 1 e quem é o 2, eu preciso encontrar primeiro quem é a derivada de U1 e a derivada de U2, e vou resolver esse sistema. Ok? Então, vou trazer para o próximo slide. Aqui vocês podem escolher qualquer método para resolver, né? Método de Cramer, escalonamento, substituição, de soma, enfim. Vocês escolham aí qualquer método. Eu vou aqui primeiro tentar dar uma simplificada nele. Eu achei melhor multiplicar aqui essa expressão de cima pelo seno e a expressão de baixo toda pelo cosseno. Por quê?
Quando eu multiplicar primeiro pelo seno, aqui vai aparecer o quadrado aqui. E aqui aparece seno vezes cosseno. Positivo. Se eu multiplicar de baixo pelo cosseno, aqui vai aparecer cosseno ao quadrado, e aqui seno vezes cosseno negativo. Então isso aqui vão acabar se cancelando, e aqui vai ter um seno ao quadrado que eu vou poder somar com cosseno ao quadrado, né? Então tá aí a sacada que eu achei melhor. Então fazendo isso, né, eu acabei de mencionar, eu tenho esse sistema reescrito aqui embaixo. Aqui já dá para dar uma cancelada, né? Isso. Como eu disse, ó, positivo, negativo e o mesmo termo aqui embaixo, eu vou somar essas duas equações aqui, né, que vai cancelar, né? Desculpa, cancelar com essa, né? Essa de baixo com essa de cima. Aqui seno ao quadrado com cosseno ao quadrado dá 1, então ficou aqui a derivada de U2, né, igual ao que sobrou do lado direito da equação, sobrou apenas o seno. Se eu quiser integrar aqui, eu posso já integrar e achar quem é U2. Por outro lado, eu preciso encontrar aqui quem é a minha derivada de U1, né? Eu vou usar esse sistema aqui, né, para poder encontrar. Posso substituir em qualquer uma das duas. Eu vou substituir esse derivado aqui na primeira equação, lá em vermelho. Se eu substituir, então aqui o 2 que está aqui passa a ser seno, né? Então fica seno ao quadrado. Jogando esse seno para cá e aqui está multiplicando, vai passar dividindo, eu tenho a derivada de 1 escrito dessa forma. Aqui eu tenho o 1 e aqui eu tenho o 2. Basta integrar. Integrar aqui vai estar mais fácil, né? Essa daqui. Isso aqui vai estar um pouquinho mais complexa. Fazendo uma mágica aí, né? Vamos, como é que nós determinamos quem é o 1 e o 2? Pois bem, então vamos lá. A primeira está fácil, a integral do seno é menos cosseno. E aqui de baixo, vamos manipular um pouco mais aqui, né? Eu vou precisar integrar dos dois lados, então aqui eu tenho a própria U1 de x. Eu vou reescrever o seno ao quadrado como 1 menos cosseno ao quadrado, para poder separar aí, né, e dar uma simplificada. Então vai ficar 1 cosseno aqui sobre cosseno e cosseno ao quadrado sobre cosseno, que aí eu dou uma simplificada. 1 sobre cosseno de x é secante de x. A integral do cosseno, eu tenho o seno. Esse menos daqui eu coloquei para fora aqui, né? Esse aqui está dando mais, porque o menos daqui de fora vezes o menos daqui dá mais, ok? Pois bem, então a integral do seno, se nós buscarmos lá aquela nossa tabelinha, vai ser o logaritmo neperiano do secante, ou melhor, a integral do secante, né, é o logaritmo neperiano do módulo da secante mais tangente de x, mais o seno que está aqui fora, ele aparece aqui. Então aqui a solução o 1, como eu estava precisando, querendo determinar. E aqui eu tenho a minha U2. Sabendo disso, basta eu jogar dentro da minha YP, né? O 1 aqui e o 2 aqui, e aí eu tenho minha solução particular. Como eu sei que a solução geral é a soma da solução homogênea mais a solução particular, então basta a gente somar as duas. E aí essa solução geral aqui, eu falo geral, porque aqui nós temos constantes de integração que dependem do problema de valor inicial. Se eu der o problema de valor inicial, ele passa a ser uma solução particular. Ok, gente? Então encerro o exercício aqui. Encerraria nessa parte, nessa equação aí, né, a solução daquela equação. Só que eu vou mostrar aqui no próximo slide uma outra maneira de encontrar isso, essa solução, através do Rosquiano. Né? Eu até comentei em outras aulas sobre o Rosquiano. Então, o Rosquiano, né, eu tenho o meu sistema, eu vou partir direto para o sistema. Lembrar que a homogênea é dada por essa equação. Então, onde aqui é y1, né? y1 e aqui é y2. A solução, sempre você pode montar do sisteminha através da regra de Cramer, né? Usando a regra de Cramer. Onde esse termo derivada do 1 e a derivada do 2 podem ser obtidos através dessa equação, né? Equação essa aqui que é negativo,
que é o y2, que é esse termo que está aqui, que aparece, que vem para cá, e o f de x é esse termo aqui, ó, né? E o w é o rosquiano, né? O rosquiano, que é o determinante da y1, que é esse cara que está aqui, o y2, lembra disso? Esse termo daqui, e aqui embaixo você coloca a derivada respectiva de cada um. E lembre-se que foi uma condição que eu comentei lá atrás, que esse determinante ele tem que ser diferente de zero para que y1 e y2 sejam LIs. Né? Uma maneira de você provar que y1 e y2 são soluções fundamentais de uma EDO homogênea é calculando o rosquiano, né? Calculando o rosquiano dela. E aí, se ela for diferente de zero, é porque elas são LIs. E uma das explicações por ser diferente, tem que ser diferente de zero, está aqui embaixo, né? O determinante o W tem que ser diferente de zero, né? No denominador. Então, fazendo isso, dessa forma, você pode sempre usar essas fórmulas, né? Que elas são obtidas através dessas equações aqui. E essas equações W1 e W2, Rosquiano 1 e Rosquiano 2, elas são, se vocês recordarem lá a regra de Cramer, vão ver como é que se constrói essas determinantes, né? Que é o determinante dos coeficientes, depois o determinante das incógnitas e depois o determinante dos termos indeterminados, né? Pois bem, então guardem aí quem é W1, W2, o f de x, e aí colocando nessa fórmula, né, eu tenho W2 vezes f de x dividido pelo W, W2 não, desculpa, o y2 vezes f de x dividido pelo W, né, sabendo que o W aqui é y1 e aqui é y2 e aqui é as derivadas, né? Então multiplica que faz o determinante cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado menos seno vezes seno dá seno ao quadrado, com menos que está aqui dá menos com menos dá mais. Então cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Então o rosquiano aqui deu diferente de zero. Seno diferente de zero, elas são cosseno e seno, são soluções linearmente independentes da EDO. Né? Então aqui entra 1. Né? Aqui tangente é seno ao quadrado sobre seno sobre cosseno, com seno daqui dá seno ao quadrado sobre cosseno. Lembra da tua y'? Então aqui é só agora integrar como nós vimos no slide anterior. Eu só quis mostrar esse slide como uma maneira de você achar essa derivada de y1 e derivada de y2 através de uma fórmula pronta. A mesma coisa aqui, né? W aqui vale 1, y1 é cosseno, f de x é tangente, então seno sobre cosseno, eu vou cancelar com esse cosseno aqui, vai sobrar seno, lembra? Já tinha obtido isso lá. Então a partir daqui é só integrar. Integra aqui para achar quem é o 2, igual que fizemos no slide anterior, integra aqui para achar quem é o 1. Então, gente, eu quis mostrar aqui um exemplo que só pode ser utilizado, resolvido pelo método da variação dos parâmetros, né? Espero que tenha sido claro para vocês, um exemplo que condiz com o conceito, com a ideia que está por trás do conceito da resolução por esse método, né? Espero que tenham entendido, espero que gostem dessa aula, né? Que tenham gostado dessa aula. Boa sorte aí, bons estudos e até a próxima.